A maior parte dos danos que a pornografia causa no seu cérebro não acontece de uma hora para outra. Eles vão se acumulando aos poucos, de forma muito silenciosa e difícil de você perceber. E muitos homens só percebem o que está acontecendo em seu cérebro quando algo que antes funcionava bem começa a não funcionar mais da mesma maneira. A ciência que estuda o cérebro já mostrou esse processo. E o que ela descobriu vai mudar a forma como você, homem, enxerga esse problema da pornografia. Primeiro, a parte do seu cérebro responsável pela clareza e pelo foco que vai sendo apagada. A pornografia não é apenas algo que você assiste e simplesmente passa. Ela é uma sequência de estímulos visuais criados para manter o seu cérebro preso, sempre buscando algo a mais. Com imagens novas o tempo todo, vídeos novos o tempo todo, mudanças rápidas e uma procura constante por algo diferente, por algo pior. E quando o cérebro é exposto muitas vezes a esse tipo de estímulo, ele começa a se acostumar com esse ritmo. Ele passa a esperar esse nível de intensidade como se fosse normal. E começa a ter dificuldade para funcionar bem em situações mais tranquilas. O resultado disso é que a capacidade de prestar atenção de um homem e manter o foco vai diminuindo aos poucos. Você tem menos atenção e menos foco. Atividades que precisam de concentração por mais tempos, como por exemplo ler, estudar, trabalhar em algo que não traz uma recompensa imediata, começa a ficar mais difícil para você. Não é porque o homem ficou menos inteligente, não é isso. Mas é porque o seu cérebro foi treinado para buscar estímulos rápidos e estímulos mais fortes em um ritmo que a vida real quase nunca consegue oferecer. Estudos da neurociência mostram que o consumo frequente de pornografia está ligado a mudanças na atividade do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela atenção, pelo planejamento e pelas decisões conscientes. E essas mudanças aparecem justamente na dificuldade de manter o foco em tarefas que precisam de esforço e principalmente precisam de paciência. O homem que passa por esses problemas de foco e concentração geralmente pensa que o problema é apenas estresse, falta de descanso ou até mesmo alguma dificuldade de sua vida. Ele raramente percebe que o hábito de consumir pornografia treinou o seu cérebro para funcionar em um ritmo que a realidade não consegue manter. E esse é um dos pontos mais perigosos desse enfraquecimento. Você começa a sofrer as consequências sem você perceber de onde elas realmente estão vindo. Segundo, porque o homem que consome pornografia vai perdendo fogo por tudo que realmente importa na sua vida. O sistema de recompensa do cérebro funciona por meio de dopamina, uma substância ligada à sensação de prazer e principalmente motivação. A pornografia ela ativa esse sistema de uma forma artificial e muito intensa, em um nível que poucas coisas da vida real conseguem alcançar. O problema começa quando o cérebro recebe esse tipo de estímulo muitas vezes de forma fácil e começa a mudar aquilo que ele entende como algo realmente prazeroso, como algo normal. Depois de um tempo consumindo pornografia com uma frequência grande, acontece o que a ciência chama de diminuição da sensibilidade à dopamina. O cérebro basicamente reduz a resposta ao prazer, como uma forma de se proteger de tanta estimulação forte que você está gerando com a pornografia. O resultado disso é que as coisas normais da vida começam a perder força, começam a perder prazer. Então, a alegria de construir algo, a satisfação de alcançar um objetivo e a felicidade de ter um relacionamento saudável na vida real começam a aparecer sem graça, sem a mesma emoção de antes. Além disso, o homem começa a perder força para correr atrás de seus sonhos também. Ele perde a motivação, ele perde a vontade de continuar na estrada dessa vida que é difícil e principalmente aumenta a tendência de abandonar planos em sua vida. Então ele se torna um homem que desiste de maneira mais fácil das coisas, além de deixar tarefas para depois e ficar parado no mesmo lugar. Terceiro, o que está acontecendo com a sua capacidade de sentir algo de verdade por uma pessoa real?
O cérebro aprende com aquilo que você coloca dentro dele. E quando ele aprende a buscar prazer em uma intimidade criada por imagens artificiais que não é real, ele começa a se acostumar com um padrão, que a intimidade de verdade nunca vai conseguir copiar. Porque o seu padrão de mulher ou de relacionamento é algo de mentira. Estudos mostram que o consumo frequente de pornografia está ligado a uma diminuição da satisfação com relacionamentos reais e uma dificuldade maior de sentir atração e criar conexão com uma parceira de verdade depois de muito tempo exposto a esse tipo de conteúdo pornográfico. Um dos sinais mais claros do vício em pornografia é a dificuldade de resposta sexual causada pelo consumo de pornografia. Então, o cérebro se acostuma com o tipo de estímulo que existe apenas na tela, apenas no celular ali, e começa a ter dificuldade para responder ao que acontece na vida real, no coito. Mas esse problema não aparece apenas no corpo, na parte sexual, mas ele também aparece dentro do homem. A capacidade de estar presente no relacionamento, de abrir o seu coração, de aceitar que um relacionamento real tem momentos difíceis e não é perfeito, tudo isso é impactado. Também vai sendo afetado pelo mesmo excesso de estímulos que acostuma o seu cérebro com rapidez e com uma ideia falsa de perfeição, justamente porque a sua régua de relacionamento, a sua régua de mulher, a sua régua de qualquer coisa foi estabelecida pela pornografia. Mulheres com coisa e mulheres com bunda grande. Vamos ser sinceros, é isso? Quarto, o que está sendo silenciosamente apagado dentro de você que nenhum exame vai detectar até que seja tarde. Os 3 pontos anteriores podem ser comprovados. Eles aparecem em estudos, aparecem em pesquisas, aparecem em exames que mostram o que acontece no cérebro. Mas existe um enfraquecimento ainda mais profundo causado pela pornografia que nenhum exame consegue mostrar, que nenhum número consegue medir e que aparece depois que todos os outros danos já começaram. É o vazio onde deveria existir um propósito. É a falta de clareza onde deveria existir direção. É a diferença entre o homem que você sabe que poderia ser e o homem que você tem conseguido ser. Uma diferença que vai aumentando aos poucos, sem fazer barulho, alimentada por uma vergonha que nunca é compartilhada, por lutas que nunca são reveladas e por um ciclo que continua se repetindo enquanto os anos passam. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, bem assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é exatamente o contrário do que acontece com uma mente que está sendo dominada pela pornografia. Totalmente ao contrário. Em vez de você controlar os seus pensamentos, o homem começa a ser controlado por eles. Os pensamentos aparecem por causa de gatilhos e estímulos que foram fortalecidos com o tempo, levando a pessoa a reagir automaticamente, mesmo que não queira, ao que foi colocado dentro dela. E a Bíblia também diz, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O enfraquecimento que a pornografia causa no seu cérebro, entenda uma coisa, homem, não é apenas uma consequência dos tempos atuais humanos. Existe uma batalha espiritual por trás disso, uma tentativa de enfraquecer o homem por dentro, antes que ele perceba o propósito que Deus colocou dentro de você. Você não é apenas um homem preso a um hábito de conteúdo adulto. Você é um homem escolhido por Deus, que está sendo enfraquecido aos poucos de propósito, de uma maneira tão silenciosa que muitos nunca percebem o que está acontecendo. Está preso na Matrix sem perceber. E quando o homem entende isso, quando enxerga aquilo que está sendo perdido, enquanto esse ciclo continua, a forma de lutar muda completamente, porque você entende agora. Ele deixa de apenas tentar abandonar o hábito e começa a lutar contra aquilo que estava destruindo ele em silêncio. Você começa a lutar de maneira diferente.
Você começa a lutar por aquilo que Deus chamou você para ser. Inclusive, tudo o que a neurociência mostra sobre esse enfraquecimento silencioso confirma o que já está escrito há milênios. Nenhum método humano é suficiente para sair disso. Você já provou isso? Quantas vezes você já tentou? E eu passei exatamente por isso. Depois de ouvir a minha história, a forma como você enxerga a pornografia com certeza vai mudar. Porque o que eu vivi prova na prática que isso não é só um problema físico, mas é sim principalmente um problema espiritual, que está começando a grudar em sua alma e que ninguém sai disso apenas usando métodos humanos. Então, se você quiser ouvir a minha história sobre a pornografia, clica agora no link que está na descrição do vídeo aqui abaixo ou clica no link fixado nos comentários, que você vai direto para o meu vídeo de história. E se você achar mais fácil, pode clicar também no quadrado que vai aparecer no final dessa tela, bem aqui no meio desse vídeo, tá bom? Que você vai direto para o vídeo também da minha história. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta o botão de like, porque isso mostra para mim e mostra para o YouTube que esse vídeo aqui é bom. E motiva a trazer mais vídeos como esse aqui. E se você gostou desse conteúdo, gostou do tema, gostou do conteúdo, gostou do estilo que eu falei, se inscreva no canal para você não perder mais vídeos como esse, não perder mais conteúdos que possa ajudar você a edificar a sua vida e te dar uma direção como homem, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Clica aqui no quadrado para ouvir a minha história. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus, homem. Tamo junto.